Queridos amigos, queridos irmãos, estamos com nossa alegria, mais uma vez, conversando sobre a doutrina espírita, especificamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma coisa interessante que quando a gente busca o entendimento das verdades eternas, do que a doutrina espírita traz para nós não podemos entender nada daquilo que foi dito, daquilo que está esclarecido no Evangelho, segundo o Espiritismo, sem o entendimento da reencarnação, da lei de causa e efeito. São dois pontos básicos fundamentais que fazem a diferença no nosso entendimento sobre a doutrina espírita, sobre a vida, né? Uma vez eu vi uma moça falar assim, uma jornalista falar assim: que vantagem que eu tiro, que vantagem que eu tenho se eu acreditar na reencarnação. Achei muito interessante, fiz até um texto que está num dos meus livros sobre esse assunto, que vantagem. Ou seja, todo mundo quer obter vantagem, mesmo que seja da lei da reencarnação. Mas a gente tem muita vantagem. Tem muita vantagem. Sem a lei da reencarnação esclarecida pela doutrina espírita, a gente não entende a vida, nem entende os ensinamentos de Jesus. Por isso que os ensinos de Jesus foram esquecidos, porque eles ficam na penumbra. Ninguém entende como que Jesus pode falar: ame seu próximo como a si mesmo, ore por aqueles que te perseguem, te caluniam. As pessoas falam: como que eu vou fazer isso? Eu não tenho sangue de barata, não. Me fez mal? Como é que eu vou dar outra face? Como é que eu vou amar o meu próximo? Não entende se não for sob a luz da reencarnação. Então, o que acontece? Jesus fala claramente sobre a reencarnação. Muitas vezes no Evangelho. E Kardec traz para nós, para a gente entender. Quando, por exemplo, vou só citar um casinho interessante. Quando Jesus foi para aquele monte onde houve transfiguração e ele levou 2 discípulos com ele, 2 apóstolos com ele, aqueles apóstolos que foram com ele perguntaram assim, depois do acontecimento, né? Perguntaram a ele sobre Elias, né? E Elias há de voltar? Jesus fala para eles: na verdade, Elias já voltou e não o reconheceram. Antes o maltrataram. E aí, no Evangelho, fala assim: e os apóstolos entenderam que Jesus falava de João Batista. Então, no Evangelho, existe essa passagem que ninguém pode falar que não é reencarnação. Porque ele fala no corpo físico, eu falei, isso é uma frasinha. Ele fala no corpo físico que foi machucado, vilipendiado, destroçado, né? E de João Batista, e no entanto fala que Elias era João Batista. Como que poderia ser se o Elias tinha desencarnado há mais de 4.000 anos? Então, queridos irmãos, a reencarnação é a segurança que nós temos para entendermos o amor e a justiça de Deus. Não existe justiça sem reencarnação. Não é possível que a gente entenda. Então, por que Jesus foi assim tão jogado fora? Jogado fora mesmo, que as pessoas falam de todo mundo, não falam de Jesus em muitas circunstâncias. Gostam de citar profetas de todos os níveis e Jesus parece, sabe o quê? Fala baixinho aqui. Parece que Jesus ficou cafona. Acredita isso? E é verdade, porque as pessoas não se aprofundam nas maravilhas dos ensinamentos dele. Sem a reencarnação, nós não somos nada. Não podemos defender a justiça de Deus, não podemos falar que o amor existe, não podemos. Mas quando a luz da reencarnação bate especialmente sobre os nossos sofrimentos, sobre as nossas dores, a lei da reencarnação se mostra ajudando-nos a entender a vida. Por que nós, os espíritas, são considerados pessoas que fazem a caridade? É muito comum a gente ouvir isso. Eu não sou espírita não, mas eu admiro muito
o trabalho espírita. O espírita é muito caridoso. E o espírita é mesmo, a gente não encontra um centro espírita que não faça um trabalho de fraternidade, um trabalho de amor. Nós não encontramos. Por quê? Porque nós sabemos com Kardec que fora da caridade não há salvação. E por que Kardec fez isso? Porque ele sabe que nós somos espíritos ainda necessitando de luz para a nossa alma. E a caridade abre a perspectiva de iluminação interior. Numa reencarnação só? Impossível. Impossível um bandido, uma criatura cruel, se transformar em amor numa encarnação só. Isso é impossível. Nenhuma das mentes menos inteligentes possível pode achar que pode haver uma transformação desse nível. Como então que Jesus falou? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Por que Jesus falou assim? Não vim destruir a lei, antes vim dar-lhe cumprimento. Cumprimento. Então, o que acontece? Cumprir a lei só faz quem entende disso, quem entende o âmago da questão. E sem a reencarnação, meus amigos, meus irmãos, fica impossível. Então, quando Kardec tira da obscuridade a lei da reencarnação e coloca no Evangelho para que nós nos comunicássemos com ela, vivenciássemos sob a sua égide a vida que nós temos, entendêssemos do cotidiano sob a luz da reencarnação, é por causa disso, para que nós tivéssemos oportunidade de crescer, de combater as nossas más tendências e ao longo da nossa reencarnação nos aprimorar cada vez mais em relação ao nosso progresso. Sabe, eu estou falando aqui, estou pensando numa situação interessante. Uma vez um conhecido meu conversando comigo, falando sobre a reencarnação, contra a reencarnação. Aí ele falou assim comigo: Nara, vocês ficam falando muito em encarnação? Lá na Índia tem reencarnação, a lei da reencarnação existe. Como que existe aquele regime de castas, aquela coisa humilhante? Eu falei, porque falta Jesus. Olha, aí a gente soma a nossa conversa, a última conversa com a de hoje. Reencarnação com Jesus. Não adianta eu saber que venho muitas vezes no corpo físico para o meu aprimoramento se eu não amar, se eu não perdoar, se eu não servir, se eu não for uma pessoa do bem, se eu não trabalhar para que o bem se faça em torno dos meus passos. A reencarnação, ela nos abre os olhos, ela nos mostra o porquê das diferenças e nos estimula, nos incentiva ao trabalho do bem, nos incentiva a combater as nossas más tendências, a combater o bom combate, como Paulo, o apóstolo, nos aconselhou, no sentido de que nós combatamos aquilo que nos faz mal, aquilo que vem de longe nos prejudicando, nos fazendo uma sintonia infeliz, né? Com Jesus, a lei da reencarnação nos abre o olhar, nos abre os horizontes da vida. Nós entendemos por que sofremos, entendemos por que choramos e entendemos como vamos fazer para não chorar mais e para nos beneficiar com a vida aqui na Terra, com as possibilidades de evolução. Assim, queridos irmãos, como nós vamos viver sem reencarnação? Muito difícil. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como as pessoas conseguem sobreviver a seco, sem reencarnação. E graças a Deus, e graças a Jesus, e graças ao trabalho de Kardec, e graças ao Chico Xavier, que colocou esse conhecimento aos nossos pés, aos nossos olhos, à nossa vida, nós sabemos que nós vivemos tantas vezes quantas necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Somos espíritos imortais, viajores da eternidade, e essa viagem, ela vai ao longo dos séculos, dos milênios, até que nós encontremos a sabedoria. Muita paz, queridos irmãos, muito obrigada.